Olá, bem-vindo à nossa aula Introdução aos Determinantes. Nessa aula, nós iremos abordar um pouquinho da perspectiva histórica, de onde que surgiram os determinantes, e falar um pouquinho da estrutura do cálculo dos determinantes. Muitas das vezes, esse conteúdo ele é trabalhado de uma forma muito mecânica, a fórmula pronta, né? Mas de onde que essa fórmula surgiu? Por que as fórmulas, né, apresentam a estrutura que a gente conhece? Bom, fazendo um resgate na aula de matriz inversa, nós usamos essa fórmula para calcular a inversa de matrizes de ordem 2. Essa diferença entre produtos de elementos da diagonal principal pela diagonal secundária, que aparece aqui no denominador do escalar que multiplica a matriz, essa diferença é o determinante, né, da minha matriz. Veja que, né, para que seja possível calcular a inversa, AD menos BC tem que ser diferente de zero. Não querendo antecipar, mas já antecipando, nós vamos ver em aulas posteriores, né, que uma matriz só admite inversa se o determinante for diferente de zero. Bom, então, essa expressão, essa diferença AD menos BC corresponde ao determinante, tá? E a gente pode representar em outra notação. Então, se eu tenho uma matriz A, aqui eu vou utilizar os índices, né, de linha e coluna. Então, eu tenho A11, A12, A21 e A22. O determinante dessa matriz é A11 vezes A22 e A12 vezes A21. Veja que nas multiplicações eu estou sempre partindo de cima para baixo, né? Começo daqui, né, na diagonal principal, e na secundária eu começo também na primeira linha. Tá? Claro que na hora de resolver não vai fazer diferença, né? Multiplicação é comutativa. Mas aqui a gente está colocando na ordem porque tem uma explicação posterior do porquê que essa ordem ela é importante para fins de análise, né, das fórmulas que a gente utiliza. Além do det-A, entre parênteses, essas duas barrinhas também representam uma notação de que vai ser calculado o determinante da matriz A. Quando eu coloco a barra é porque eu vou calcular o determinante. Aqui também, né, ao invés de eu colocar o nome da matriz dentro das duas barras, eu posso colocar a própria matriz, né? Então tem uma diferença de quando eu uso colchete e parênteses de quando eu uso barra. Quando eu estou usando colchete ou parênteses, eu simplesmente estou representando a matriz. Quando eu estou colocando as barras, significa que eu vou calcular o determinante, né? O que vem à frente, se for uma sequência de operações, né, na operação seguinte eu vou calcular o determinante. Então essas barras verticais simbolizam o determinante, tá? Que fique isso bem claro. Muito bem. O surgimento histórico ocorreu primeiro no século XVII, por volta do século XVII, para exatamente resolução de sistemas de equações lineares. Foi onde apareceu pela primeira vez. E as condições, né, para a resolução dos sistemas, futuramente acabou se conhecendo como regra de Cramer, que nós também veremos nesse curso em uma aula posterior. Aqui, dado esse sistema, né, a x mais by igual a u e cx mais dy igual a v, expressou-se as soluções da seguinte maneira: x igual a du menos bv sobre ad menos bc. Então, isso daqui, essas diferenças, né, são determinantes de matrizes, e y igual a av menos cu dividido por AD menos BC. Se eu colocar aqui em forma de determinante, a gente vai ver que eu tenho determinante dessa matriz aqui no numerador, no denominador, tanto para x quanto para y.
Esse conceito foi estendido para sistemas maiores, onde surgiu também uma fórmula para cálculo de determinantes de matrizes de ordem 3, né? Que é essa fórmula aqui. Tá? Muito bem. Mas essas fórmulas dão certo, elas funcionam por acaso, né? Não foi num passe de mágica que essas fórmulas, né, foram idealizadas, elas funcionam. Por que tem um funcionamento? Tem uma lógica, né, que sustenta tudo isso daí. Vamos analisar aqui determinante de matriz de ordem 2 e de ordem 3. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma seta azul nesse sentido da diagonal principal, e é vermelho no sentido da diagonal secundária. Então, A1 vezes A22 é azul positivo, menos A12 vezes A21 vermelho sentido negativo. Aqui, se eu fizer, né, eu vou chegar nesses resultados, né? A11 vezes A22 vezes A33, A12 vezes A23 vezes A31, A13 vezes A21 vezes A23. Veja que aqui as duas primeiras colunas da minha matriz, elas foram repetidas para mim poder fazer esse movimento aqui. E faço no sentido da diagonal secundária também, né? Paralelo a ela, inclusive. E aí as setas vermelhas, os produtos das setas vermelhas indicam sinal negativo para os produtos. Muito bem. Esses produtos de elementos, tá, nós chamamos de produtos elementares, sem sinal. Agora, quando a gente considera o sinal, aí a gente chama de produto elementar com sinal. Tá? Muito bem. Agora nós vamos verificar aqui, né, como que são organizados esses produtos elementares, né, e como saber se é sinal positivo, se é sinal negativo. Veja que cada elemento que aparece no produto elementar é um elemento da matriz, tem uma linha e uma coluna. Os primeiros elementos, no caso, né, se eu analisar aqui, eles que representam, no caso, os índices da linha desses elementos, desses produtos elementares, a gente vai ver que eles sempre seguem a ordem crescente dos números. Então, se eu olhar aqui nesse primeiro produto elementar, a linha do primeiro elemento é 1, a linha do segundo elemento é 2. Linha do primeiro elemento é 1, linha do segundo elemento é 2. Na fórmula para determinante de ordem 3, mesma coisa. Linha do primeiro elemento é 1, do segundo é 2, do terceiro é 3. E assim por diante, vai acontecer com todos. No entanto, né, isso significa que quando eu estou formando o produto elementar, eu estou pegando um elemento na primeira linha, depois um elemento na segunda, depois um elemento na terceira. Tá? Movimento de cima para baixo. Agora, se eu pegar esses produtos elementares e olhar, né, os índices das colunas dos elementos desses produtos elementares, eu vou ver que não necessariamente segue a ordem crescente. Veja que nessa primeira fórmula para determinante de ordem 2, que o primeiro produto elementar sim está na ordem crescente, porém o segundo não está. Está numa outra ordem, nesse caso aqui decrescente. Para a fórmula dos determinantes de ordem 3, né, de matrizes de ordem 3, então aqui os índices das colunas, né, na ordem que os elementos aparecem no produto elementar, nesse primeiro está na ordem crescente, o que não acontece com os demais. Tá? Além disso, veja que não há repetição da coluna, não há repetição da linha e não há repetição da coluna. O produto elementar sempre é formado por um arranjo entre elementos da matriz, tá?
um arranjo não, uma permutação, melhor dizendo, de tal maneira que eu não repito nem linha e nem coluna. E eu listo todas as possíveis permutações de linha e de coluna. Então, eu vejo aqui, né, que linha 1, linha 2, linha 3, colunas diferentes. Linha 1, linha 2, linha 3, colunas diferentes. E aí eu vou verificar todas as possibilidades de permutações que eu possa ter, envolvendo sempre um elemento da primeira linha, um da segunda e um da terceira. Não repito a linha e não repito a coluna. Bom, e o sinal? Né? O sinal, ele vai depender de quantas vezes eu preciso trocar os índices das colunas, da forma que aqui está organizado, de tal maneira que eu consiga ordenar esses números em ordem crescente. Então, por exemplo, olhando aqui para essa primeira fórmula, determinante de matriz de ordem 2. Quando eu olho para a ordem das colunas, eu não tenho que trocar nada. Significa que é 0 trocas, sinal positivo. Se é par, eu vou usar sinal positivo. Se eu tiver que fazer um número ímpar de trocas, sinal negativo. Aqui, olha. Tá vendo? Para mim colocar isso aqui em ordem crescente, eu tenho que fazer uma troca, 1 com 2. E aí eu vou ficar, como é uma troca, 1 é ímpar, sinal negativo. Tá aqui o sinal do produto elementar. Aqui, nenhuma troca, sinal positivo. Aqui eu tenho que fazer duas trocas, né? Jogar o 1 para lá, aí o 2 vem para cá, e depois trocar o 2 com 3. Ou, né? Trocar o 3 com 1, depois trocar o 2 com 1. Qualquer maneira que eu analisar, eu tenho que fazer duas trocas, sinal positivo. Aqui, duas trocas também, 1 com 3, depois 3 com 2. Né? Aqui, eu já tenho que fazer apenas uma troca, apenas 1 com 3. E, como é ímpar, sinal negativo. Aqui eu tenho que fazer também somente uma troca, o 2 com 1, sinal negativo. E aqui eu tenho também que fazer apenas uma troca, 3 com 2, sinal negativo. Então está aqui, né, a explicação de como eu formo o produto elementar e como que eu obtenho o sinal desse produto elementar. De forma genérica, né, um produto elementar de uma matriz A de tamanho n por n é o produto de n entradas de A, onde não há mais do que um elemento na mesma linha ou na mesma coluna. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3, cada produto elementar vai ter 3 valores na multiplicação. Se for uma matriz de ordem 4, 4 elementos, dentro do produto elementar, né? E eu não vou repetir. Peguei um elemento naquela linha, eu não uso mais nenhum da linha. Eu parto para a próxima linha, tá? O produto elementar, então, pode ser expresso dessa forma: A1, J1, então, coluna J1. Aí eu já parto para um A2, que já está na linha 2, e uma J2, que é outra coluna, até um ANJN. Em que os índices de coluna numa permutação J1, J2, Jn dos inteiros de um AN e os índices da linha seguem a ordem crescente. O sinal do produto elementar é positivo se, para colocar os índices da coluna em ordem crescente, for necessário um número par de trocas, e negativo se o número de trocas for ímpar. Bom, de tudo isso que a gente viu, agora a gente pode fazer uma definição precisa de determinante. O determinante de uma matriz quadrada A, denotado por det de A ou duas barras A, é definido como a soma de todos os produtos elementares com sinal de A. Então, tem aqui det de A é igual ao somatório, né, de mais ou menos esses produtos elementares. Por exemplo, né?
para essa matriz aqui, nós vamos calcular o determinante dela, formando produto elementar. Então, eu vou pegar aqui a sequência de colunas, né? As linhas já estão ordenadas, agora é apenas ordenar as colunas, né? Então, A11 vezes A22 vezes A33. Agora, eu vou pegar o mesmo elemento e tentar fazer uma nova permutação trocando a coluna do próximo. Então, como eu já usei a segunda coluna no anterior, e eu não posso usar a primeira porque é a mesma coluna do 2, então tem que partir para a próxima coluna, que no caso é A23, perdão. E como eu já usei a primeira e a segunda coluna, a terceira coluna, só me resta a segunda coluna na linha 3. Então, A3, 2. Bom, fiz isso com o 2, agora eu parto para o 1. Então, dá para fazer 1 menos 1 e menos 3. Ou dá para fazer 1, 1 e 3. E assim por diante, né? Com a coluna 3 com 8 aqui do mesmo modo. Bom, calculando os produtos elementares com sinal, então, eu preciso fazer, né, uma troca, número ímpar, número par de trocas, número ímpar e número par. Altero esses resultados para os sinais e faço a soma. E aí eu vou chegar, determinante de A igual a menos 40. Então, nós chegamos com isso ao fim dessa aula. Eu espero que você tenha compreendido, gostado. Visto que determinantes não foram tirados da cartola do mágico, né? Tem aí uma fundamentação. Muita gente estudou para poder desenvolver isso daí. E eu desejo você bons estudos e até a próxima.